Pois é, e a gente também traz mais atualizações, inclusive sobre a provável repercussão ou não desse projeto de dosimetria ou anistia, porque o que os líderes de centro estão nos contando é que, de fato, nessa semana, nem anistia, nem nenhuma outra pauta relevante ou polêmica deve ser colocada em votação pelo presidente da Câmara, Hugo Mota. O que os aliados de Mota nos contaram agora há pouco é que o presidente da Câmara quer deixar a poeira baixar, deixar os ânimos se acalmarem, até além dessa questão da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro e do trânsito em julgado agora, tem também toda a relação abalada de Hugo Mota com o líder do PT, Lindenberg Farias, o que também pode impactar a relação dele com o governo e, como o Diego disse agora, a relação abalada de Hugo Mota também com o líder do PL, Sóstenes Cavalcante. Então, o que Hugo Mota deve fazer agora é nada, de acordo com os líderes de centro. Ele permanece, portanto, com uma pauta chamada de pauta neutra pelos líderes de centro, que são aquelas pautas que não têm tanta relevância ou tanta importância, nem pautas do governo devem avançar, como, por exemplo, pautas econômicas, que são de suma importância para o governo para avançarem nesse final de ano, para que o orçamento seja votado, não deve avançar nessa semana, e também nem anistia, nem dosimetria devem avançar. Por enquanto, também nem há previsão de reunião de líderes na Câmara dos Deputados, justamente porque, se tiver uma reunião de líderes, vai ser muito provavelmente com o clima e os ânimos à flor da pele. Priscila e Diego, vamos começar pela Priscila de novo? Queria uma opinião sua em relação a essa paralisação, provavelmente, da pauta da Câmara dos Deputados ou até mesmo do Congresso Nacional diante de todas as polêmicas. Não é a primeira vez que o Hugo Mota opta por não fazer nada, por deixar tudo parado até que a poeira baixe. Em outras polêmicas, como, por exemplo, quando eles derrubaram aquele decreto do IOF do governo, ele fez isso. Na PEC da blindagem, ele também deixou a poeira baixar. Não é a primeira vez, então, que ele faz isso. Você acha que é realmente uma estratégia que funciona? Porque não é um assunto, a prisão de Bolsonaro não é um assunto que vai mudar dessa semana para a semana que vem. Então, até quando que o presidente Hugo Mota vai deixar essa pauta paralisada? Você acha que funciona realmente essa pausa política? Vitória, a obstrução é um meio legítimo, não é? Mas eu penso que não especificamente para poder pautar um projeto de lei que se discute sobre a possibilidade ou não, não só a legitimidade, mas também a constitucionalidade desse projeto. A gente viu anteriormente que foi feito isso, né, no plenário da Câmara. Eles colocaram, inclusive, fitas como forma ali de chamar atenção. Me parece que eles voltam a fazer essas tratativas de obstrução enquanto não for votado. E a gente percebeu no cenário anterior, quando isso aconteceu, que o próprio presidente da Câmara passou a colocar isso como infrações disciplinares, como infrações éticas, porque estariam tumultuando, eles tomaram o plenário, se sentaram lá em lugares que não poderiam se sentar, trazendo obstrução, fazendo com que não tivesse não só julgamento de pautas que também eram de forma igualitária importantes, mas também atrapalhando o trabalho feito na Câmara naquele outro cenário, naquela outra oportunidade. Então, eu penso que obstruir de maneira a pautar um projeto passa a não ter legitimidade pontualmente. Eu acho que existem outros mecanismos, mesmo politicamente, de se trazer à baila a possibilidade de votar essa anistia, fazendo pressão de forma distinta e não fazendo com que os trabalhos que a gente paga para esses deputados estarem lá trabalhando por uma pauta específica, eles deixarem de trabalhar. Então, eu penso que, espero e penso que esse cenário de obstrução não aconteça novamente e que isso seja tratado dentro da esfera, dentro do limite do jogo, dentro ali do cenário da Câmara. Olha, o que me parece é que a postura de Hugo Mota é sempre se isentar. Diego Tavares, ele não quer se indispor com ninguém. E já aconteceu no dia, a gente conseguiu uma entrevista com ele aqui, e todas as perguntas que eu fazia, ele se esquivava muito bem. Então, eu acho que ele tem esse jogo político bem claro lá dentro para não se prejudicar e não sair mal com ninguém. Olha, Márcia Dantas, essa é a escola centrão de como fazer política. É, de fato, tentar faturar o máximo de capital político justamente durante o caos. Isso é algo que talvez Hugo Mota tenha aprendido com o seu grande padrinho da presidência da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, que também chegou a ficar conhecido durante
tanto o governo Bolsonaro quanto o governo Lula, como o presidente da Câmara Uber. Ele cobrava por corrida. Cada pauta era negociada de forma isolada. Romper com o líder de governo e também com o líder do principal partido de oposição talvez seja uma forma de Hugo Motta demonstrar que esse agora é o ritmo que ele vai imprimir nos trabalhos da casa, de negociar cada pauta separadamente, tanto com o governo quanto com a oposição. A gente vai ter que esperar para ver depois desse período sabático de trabalhos na Câmara dos Deputados, no qual Hugo Motta disse que quer esperar a poeira baixar, o que ele vai de fato fazer. Agora, isso não muda o cenário de que ele vai receber uma forte pressão agora por parte da oposição para que coloque em discussão, sim, a anistia ou a dosimetria de Jair Bolsonaro. E eu acredito que essa pressão, inclusive, se dará com a alteração da relatoria do projeto, haja vista que, com a relatoria de Paulinho da Força, o projeto definitivamente não andou, a despeito de murmúrios iniciais, de articulações iniciais com Aécio Neves e Michel Temer, enfim, tantas outras figuras aí que são notoriamente articuladores dentro do parlamento, independentemente de seus mandatos. Os próximos dias é que dirão o que de fato será o futuro do PL da anistia, e imagino eu que todo o núcleo bolsonarista vai ficar muito atento a isso, muito apreensivo em relação ao futuro do seu principal líder político, que possivelmente, como nós dissemos aqui já, será removido ao presídio da Papuda.